Há pouco mais de 2 semanas, o telescópio espacial James Webb fez suas primeiras observações do enigmático objeto interestelar conhecido como 3I Atlas, que atravessou o nosso sistema solar. Embora a descoberta de objetos interestelares não seja algo completamente novo, a curiosidade em torno desse em particular gerou um nível de expectativa nunca visto antes, especialmente após a demora da NASA em divulgar os dados. A demora na liberação dessas informações foi, no entanto, uma oportunidade para o trabalho conjunto de 2 telescópios, o James Webb e o Spherex, ambos equipados com tecnologia infravermelha de última geração, o que permitiu uma análise mais detalhada do objeto. Ambos os telescópios são capazes de realizar espectroscopia extremamente detalhada, uma técnica que permite identificar a composição química dos objetos espaciais. Normalmente, eles são usados para estudar cometas distantes, nebulosas e galáxias, que são os principais alvos desses observatórios. Contudo, dado o caráter misterioso de 3I Atlas, a NASA decidiu aplicar esses poderosos instrumentos de pesquisa, a fim de tentar desvendar o que exatamente esse objeto é. A grande expectativa foi gerada pelas primeiras imagens e dados coletados pelo James Webb, que chegaram logo após os resultados do Spherex. Apesar das expectativas de uma identificação mais clara, ambos os telescópios não conseguiram oferecer uma resposta conclusiva. Não foram capazes de identificar de forma precisa a natureza de 3I Atlas, seu tamanho exato e, o mais intrigante, a sua composição. O que se sabe, no entanto, é que 3I Atlas não se comporta de maneira típica como outros cometas ou asteroides que já passaram pelo sistema solar, pelo menos não de forma observada em detalhes até o momento. O estudo mais aprofundado revelou algumas características fascinantes do 3I Atlas, o que levou os cientistas a questionarem se ele pode não ser um cometa, mas sim um tipo de asteroide ou até mesmo algo mais extraordinário, como uma nave alienígena. O James Webb, com sua alta capacidade de observação infravermelha, detectou uma enorme nuvem de dióxido de carbono ao redor do objeto, o que é altamente incomum, pois cometas conhecidos possuem uma nuvem com maior concentração de água e gases como o monóxido de carbono. Mas o que chamou ainda mais a atenção foi a quantidade surpreendentemente baixa de água, algo que não se esperaria considerando a distância do objeto em relação ao Sol. Além disso, os dados de espectroscopia revelaram que 3I Atlas apresenta uma relação entre o dióxido de carbono CO2 e a água H2O em uma proporção extremamente alta, algo que nunca foi observado em cometas conhecidos. Essa descoberta sugere que o objeto pode ter uma composição interna muito diferente das cometas que já estudamos. O estudo indicou que a quantidade de água detectada no objeto é muito menor do que seria esperado se ele fosse, de fato, um cometa tradicional. De fato, os cientistas que analisaram os dados do James Webb confirmaram que a nuvem de gás ao redor de 3I Atlas é dominada pelo dióxido de carbono, com uma quantidade muito menor de água e monóxido de carbono. A característica mais peculiar foi a presença de uma camada de gelo de água, mas que, curiosamente, não estava sublimando, evaporando, como seria esperado. Isso sugere que, mesmo com a presença de gelo, o processo típico de um cometa, que envolve o derretimento do gelo e a formação de uma cauda visível, não está ocorrendo. Além disso, foi observado que a perda de massa do 3I Atlas em termos de emissão de gases foi significativamente maior para o CO2 em comparação com a água. A taxa de emissão de CO2 foi estimada em 130 kg por segundo, enquanto a emissão de água foi de apenas 6,6 kg por segundo. Isso equivale a uma perda de massa de água que é apenas 5% do que é perdido na forma de dióxido de carbono, uma discrepância 16 vezes maior do que o esperado em cometas de tamanhos e distâncias semelhantes. O tamanho estimado de 3I Atlas foi outro aspecto notável da análise. A partir dos dados infravermelhos, estima-se que o objeto tenha um diâmetro de cerca de 46 quilômetros, o que é consideravelmente maior do que o cometa 2I Borisov e também do que o Oumuamua, que teve um tamanho muito menor. Isso levanta a questão:
Como um objeto tão grande poderia existir no espaço interestelar e passar tão perto de nosso sistema solar? A maior parte dos objetos interestelares conhecidos, como o Oumuamua, são bem menores. Então, o que faz 3I Atlas tão diferente? Uma das hipóteses levantadas foi que o objeto pode ter sido projetado ou direcionado a viajar em nossa direção, em vez de seguir uma trajetória aleatória como outros asteroides e cometas. A sua órbita parece ter sido cuidadosamente alinhada para que ele passasse pelo nosso sistema solar. O fato de 3I Atlas passar tão perto da Terra e de outros planetas também levanta questões sobre o que mais poderia estar envolvido em sua trajetória. A ausência de uma cauda de cometa clássica, o que seria esperado se o objeto estivesse liberando grandes quantidades de gás e poeira, sugeriu que o 3I Atlas não está liberando essas partículas comumente associadas aos cometas. O brilho que ele exibe, então, não parece vir de um halo de poeira ou gás, mas sim diretamente da sua superfície. Isso implica que o objeto tem uma superfície que reflete a luz solar de maneira eficiente, o que também é um indicativo de que seu material pode ser muito diferente de cometas típicos. Com todas essas descobertas intrigantes, surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Será que 3I Atlas poderia ser, na verdade, uma nave alienígena? Embora essa hipótese ainda seja altamente especulativa, alguns dos comportamentos observados no objeto tornam essa possibilidade mais plausível. A trajetória de 3I Atlas, por exemplo, parece ser orientada de forma a passar perto de vários planetas do Sistema Solar, com uma precisão que seria improvável para um objeto de origem natural. Isso sugere que o objeto poderia ter sido deliberadamente direcionado para interagir com o Sistema Solar de alguma forma. Além disso, o tamanho incomum do 3I Atlas e a sua composição química não se encaixam com nada que conhecemos sobre objetos interestelares naturais. A alta reflectividade e a falta de uma cauda tradicional de cometa também são características que desafiam as explicações naturais mais simples. Para cientistas como Avi Loeb, que sugeriu anteriormente que o Oumuamua poderia ser uma nave alienígena, esses novos dados sobre 3I Atlas reforçam a necessidade de considerar a possibilidade de artefatos tecnológicos. Falando sobre Oumuamua, que foi o primeiro objeto interestelar a ser observado em nosso sistema solar, os cientistas ainda se debatem para encontrar uma explicação definitiva sobre o seu comportamento. O objeto exibiu características que são praticamente impossíveis de serem explicadas por processos naturais conhecidos. Por exemplo, o Oumuamua acelerou à medida que se afastava do Sol, mas esse movimento não pode ser explicado pela gravidade ou pela pressão de radiação solar típica de cometas. A aceleração observada era muito maior do que a de outros cometas, sugerindo que algo mais estava em jogo. Além disso, o formato de Oumuamua, que era alongado e irregular, é altamente incomum para um objeto natural. Alguns cientistas sugerem que ele poderia ser uma nave espacial ou uma estrutura artificial, embora essa teoria ainda seja polêmica. O comportamento do objeto, incluindo sua aceleração inexplicável, os padrões de rotação e a falta de cauda, continuam a desafiar qualquer explicação natural simples. As descobertas sobre 3I Atlas e Oumuamua desafiam tudo o que sabíamos sobre objetos espaciais. Embora ainda não possamos afirmar com certeza o que são, a combinação de fatores como as suas trajetórias precisas, suas composições incomuns e seus comportamentos estranhos sugerem que não estamos lidando com cometas ou asteroides comuns. Pelo contrário, essas observações podem estar apontando para algo muito mais extraordinário, talvez até mesmo de origem artificial. É importante que as pesquisas sobre esses objetos continuem, pois eles oferecem uma oportunidade única para entender o que mais pode estar acontecendo além do que conhecemos no espaço interestelar. A possibilidade de encontrarmos uma nave alienígena ou até mesmo uma prova de tecnologias avançadas de civilizações extraterrestres é algo que não podemos descartar completamente. À medida que novos dados se tornam disponíveis, como os coletados pelo James Webb, mais luz será lançada sobre esses misteriosos visitantes do espaço profundo. E até que possamos chegar a uma conclusão definitiva, qualquer nova descoberta sobre 3I Atlas e outros objetos similares precisa ser tratada com a seriedade que ela merece.
O que parece certo por agora é que o estudo de objetos interestelares está apenas começando, e o futuro promete trazer muitas mais descobertas que talvez finalmente revelem a verdadeira natureza de 3i Atlas e seus misteriosos comportamentos.